continuando com a aula, vamos trabalhar com os 5 traços, e aí para isso a gente vai fazer uma dinâmica logo a seguir. Todos visualizando a tela. Então, assim, uma adaptação da teoria dos 5 traços, McRae e Costa, tá? Então, eles vão destacar esses 5 grandes fatores: o neuroticismo, a extroversão, a abertura à experiência, que é um senso aventureiro, né? Se permitir aventuras, descobertas, a amabilidade, então, a socialização, gentileza, socialização no sentido de compartilhar, gentileza, respeito ao outro, são algumas características dessa entenda, a amabilidade não é que eu aceito tudo da outra pessoa, mas eu procuro mais esses enfoques de gentileza, né? Se posicionando, mas sendo muito receptivo e cuidadoso com esses outros também, tá? E uma personalidade mais conscienciosa, mais pé no chão, que se autoconhece bem, sabe aonde está pisando, né? Que tem uma certa clareza, tem uma certa visão, né? Uma certa projeção futura, de projeto de vida. Então, são pessoas mais conscienciosas, tá? E aí, a gente vai começar com o teste, então. Vocês, por favor, anotem, tá? A gente tem uma escala, que é a escala Likert, que a gente usa de 1 a 5, tá? De 1 a 5, onde 1 e 2, eu teria assim, na questão do pessimismo até o otimismo. Então, se você se considera uma pessoa mais ou menos, eu não sou nem tanto, eu sou mais realista, coloque 3, tá? Você está neutra ali, você está na posição mais neutra. Ou então, você pensa assim, eu tenho mais um lado para o pessimismo ou para o otimismo? Eu tenho um lado mais para o otimismo, mas eu não sou otimista fervorosamente. Então, coloque 4, tá? Você é um pouco otimista. Não, eu sou otimista mesmo, é uma característica minha e tal, coloque 5, tá? Não, eu sou pessimista, muito, 1, tá? E assim essa escala de muito, pouco, neutro, pouco e muito, vocês vão fazer em todas as questões, tá? Deu para acompanhar todo mundo? Sim, perfeito, professor. Perfeito? Então, por favor, numerem de 1 até 20, tá? E aí, eu vou esperar, é claro, vocês vão colocar, né? Se vocês estão entre tranquilo e ansioso, tranquilo e ansiosa, a escala, tá? É 1, 2, 3, 4 ou 5. E assim sucessivamente.
Bom, então assim, tranquilo para ansioso, retraído para o sociável, conservadora para mais liberal, egoísta para solidário, imprudente para prudente, segura, seguro para insegura, inseguro, tá? Pessoa mais quieta, mais falante, tá? Pessoa mais pacata, né? Não aventureira, pessoa mais ousada, ou preferirem mais aventureira. Pessoa rígida, pessoa sensível, pessoa mais irresponsável, não quer se haver muito com compromissos, pessoa mais confiável, tá? Por favor, não entendam como características negativas, hein? Tentem se aproximar. Quando vocês responderem até a 10ª, me falem que eu vou passar para o próximo slide, onde tem mais as outras 20, tá? Lembrando que isso aqui é um recorte, não é o teste, a aplicação não aconteceria assim. É mais realmente um laboratório, uma simulação, para vocês sentirem um pouquinho, tá? Já acabei já aqui na Paula. Todo mundo? Sim, Acabei sim. também. Ok. Posso? Se alguém ainda não fez, me fala que eu aguardo mais um pouquinho. Tranquilo? Sim. Pronto. A mesma coisa, por favor, de 11 até 20. E aí nós temos da pessoa, vou falar pessoa, tá? A pessoa calma, a pessoa nervosa, ou se preferirem mais agitada, tá? Pessoa inibida, a pessoa mais espontânea. Pessoa convencional, clássica, a pessoa mais original, inovadora. Pessoa mais cruel, digamos assim, para pessoa mais bondosa. Pessoa negligente, para pessoa cuidadosa, pessoa estável, para pessoa temperamental, ou seja, instável. Pessoa desanimada para pessoa animada, pessoa conformada para uma pessoa inconformada, ou seja, refratária. Sempre é do contra, tá? Pessoa mais grosseira, pessoa mais amável, indisciplinada, disciplinada. Todo mundo? Pessoal, aqui você, quando for o Zoom, vocês têm um lugar aí de vocês que tem algumas reações. Vocês podem pôr um joinha. Embaixo, vocês veem que tem as reações. Perfeito, exatamente. Então, quem terminou, dá um joinha que eu já estou vendo na tela aqui. Bom, todo mundo então concluiu. Vou pedir para que
vocês não é necessário, não precisa, na verdade, socializar, fica para vocês. Volto a dizer, não é um teste na sua aplicação adequada, isso não é. Então, é uma simulação mesmo, mas para vocês terem um certo panorama, uma certa simulação, tá? Então, vamos lá, algumas interpretações, né? Então, cada um dos itens, né, a gente tem uma tabelinha, vão ter 5 tabelinhas, com os 5 traços, tá? Então, neuroticismo, extroversão, essa parte aventureira, né, abertura à experiência, essa parte mais vinculada à amabilidade e a parte de uma personalidade mais conscienciosa, mais vinculada à consciência. Então, a gente vai ter esses 5 blocos, né, onde vocês vão se aproximar mais de um desses, tá? Cada um desses 5 vão ter 4 das perguntas lá inseridas aqui. E vocês vão ver dentro desses aonde vocês se aproximam mais, tá? Então, por exemplo, supondo que vocês tiveram aqui a do neuroticismo, tá? Eu respondi a 1, a 6, a 11 e a 16. Dentre essas, eu me identifiquei muito com a figura de tranquilo, inseguro, calmo e temperamental. Então, a gente tem dentro, né, do traço de personalidade do neuroticismo, características que vão se aproximar mais de uma tranquilidade, porém com algumas oscilações no humor. Um exemplo, tá? Claro que aqui vocês vão ter respondido a mesma coisa, tá? Vocês vão ter respondido a questão 2, a questão 7, a questão 12, tá? Só que vocês vão observar aqui qual vocês tiveram uma pontuação maior. Então, eu respondi aqui, não, tranquilo, seguro, calmo e estável. Aqui eu respondi a 3, aqui eu respondi a 3, aqui eu respondi inibido e aqui eu respondi desanimada. Então, eu tenho, né, alguma coisa extrovertida, mas é em menor escala porque eu tenho o 3 aqui e o 3 aqui, tá? Então, vocês vão conseguindo localizar aonde vocês têm uma parte mais acentuada, tá? Geralmente, se eu falar que eu sou bastante ansiosa, bastante insegura, bastante nervosa, bastante temperamental, eu estou com grandes traços que apontam que a minha personalidade, eu tenho as outras, mas eu tenho maior incidência na personalidade vinculada ao neuroticismo, tá? Só um exemplo para vocês. Se eu percebi que aqui, na extroversão, eu tenho a parte de socialização, de conversação, então sou falante, sou espontânea, sou animada, eu tenho grandes traços nesse quesito da extroversão. Aqui, abertura ao novo, essa questão de você versátil, você flexível, né? Então, se eu percebo ali que eu sou conservadora, não aventureira, convencional e conformada, provavelmente eu não tenho tantas, né? Não tenho esses traços que caracterizam essa personalidade mais versátil e flexível, tá? Agora, se eu for liberal, ousada, original, né? Sou meio inconformada, quero mudanças, me reclamo sempre, preciso mudar, até de uma forma insistente, provavelmente eu tenho traços muito fortes na minha personalidade dessa abertura ao novo, tá? A mudanças.
Amabilidade, mesma forma. Se eu sou egoísta, rígida, um pouco assim cruel, grosseira, eu não tenho traços que me identificam com a amabilidade, tá? O oposto, daí eu já me aproximo. Então, eu sou mais solidária, sensível, bondosa, amável. Então, é normal vocês até terem características, por exemplo, eu tenho aqui um pouquinho de neuroticismo, e amabilidade. Eu tenho um pouquinho da parte de versatilidade, abertura ao novo e uma parte vinculada à consciência, né? Sou bastante pé no chão, né? Então, pode ser que você transite um pouco, mas sempre vai ter uma característica que você mesmo percebe que é um pouco mais forte, um pouco mais movente em você. Para o traço de uma personalidade mais conscienciosa. Então, a gente tem características como a prudência, a confiabilidade, o cuidado e a disciplina. Em detrimento, né, a imprudência, a irresponsabilidade, a negligência e a indisciplina. E aí, como que foi isso para vocês, pessoal? Se aproximou? Não, por favor, não é vocês responderem o meu é isso ou aquilo. Não, mas vocês conseguem vislumbrar um pouco esse teste, entender um pouquinho as aproximações que ele acaba trazendo, há características que vocês percebem que vocês têm na personalidade de vocês, de uma forma assim muito tranquila, também de algum sentido mais superficializada, não é um teste, né, de aprofundamento de toda a estrutura psíquica, de avaliação diagnóstica, não é nada disso, mas é só para vocês entenderem um pouquinho como que funciona essa teoria dos 5 traços, que teve uma influência muito grande do Elsin, que eles fizeram uma adaptação e trouxeram isso para o nosso universo. Deu certo? Quero escutar vocês. Sim, o meu ficou bem próximo, né, Paula? Assim, do que deu resultado, e eu penso deu bem próximo mesmo. Que bom, eu fico feliz, assim, né, de vocês sentirem que fluiu, né, como eu disse, ele não é aprofundado, né, é uma coisa laboratorial, né, simulação. Então, mas fico muito feliz que vocês vão se autoconhecendo aí, a personalidade de vocês, uma parte dela aí. Prof, pode voltar um slide, por favor? Posso. Neuroticismo. E é possível se encaixar em mais de uma, né? Sim. Como você tinha falado. Sim. Foi bem legal, o seu meu se aproximou bastante do que eu imaginava. Perfeito. Eu acho bacana porque a gente hoje quebra com essa ideia que, assim, algumas rigidezes anteriores, no sentido, eu só posso ser do grupo do neuroticismo, então eu não tenho as outras características, né? Ou elas são extremamente nulas, porque eu sou essa pessoa agitada, né? Essa pessoa mais ansiosa, né? Essa pessoa insegura. E não posso em nenhum momento ser sociável, ser espontânea. Não é verdade. A gente pode, e com toda certeza, o ser humano é muito múltiplo, a gente acaba mesclando alguns traços. O que não pode acontecer, por exemplo, eu sou uma pessoa segura, mas ao mesmo tempo eu aponto que eu sou extremamente inibida, extremamente reservada, extremamente com uma baixa autoestima. Peraí, se você tem baixa autoestima,
como que você tem segurança? Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela é uma pessoa insegura. Eu posso ter uma pessoa introspectiva que é segura porque ela tem uma alta autoestima. Deu para entender? Sim. Sim? Por Sim. quê? São características que não se chocam. Isso não pode acontecer, mas que a gente tenha alguns desses traços um pouco mais predominantes que outros, sem dúvida. Perfeito. E os demais? Ana Paula, mas esse teste vocês fazem assim, no caso mesmo? Lógico que tem outros, né? Igual você comentou, que é uma parte, mas ele é feito com pacientes e tal. É que você tem testes que, por exemplo, tem 288 questões, a gente observa as reações quando vai responder, jamais a gente vai falar assim, você está faltando com a verdade nessa resposta. A gente não vai fazer nunca isso, Ah, entendi. tá? E às vezes a gente Sim. fala, uma coisa que em pesquisa a gente usa muito, vocês vão ouvir falar disso, que é o reteste, né? Então, às vezes a gente aplica novamente. E a gente não fica com ele isolado, somente um teste. Geralmente, eu trabalho muito com entrevistas. Na entrevista, que é olho no olho, de uma forma tranquila, não é uma invasão, não é isso. Nesse olho no olho, a gente consegue, na entrevista, ir observando algumas dinâmicas psíquicas, da estrutura psíquica. Então, eu uso bastante também entrevista. Tá? Ah, Entrevista entendi. geralmente semi-estruturada. Algumas questões eu tenho estruturadas, as outras eu vou deixando fluir, porque eu vou observando o que a pessoa diz e por que ela deixou de dizer algumas coisas que são até importantes de serem ditas. Tem bastante da face também, né? Do movimento que ela faz. Uma vez eu cheguei a ler sobre. Tem algumas linhas que trabalham com essas interpretações. Às vezes, algumas interpretações, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pode ter N espasmos e não necessariamente aquilo significa como um catálogo, sabe? Você fez assim, a pessoa acabou de te fazer uma colocação e você tremelulou, né? Tremeu um pouco os olhos. Bom, no meu caso, eu vou tremelular em alguns momentos, não porque eu estou faltando com a verdade ou quero omitir alguma coisa, porque eu estou usando lente, minha lente está começando a embaçar. Eu tenho uma dificuldade visual extrema e por isso que eu vou ficando assim. Então, olha só, não é nada aqui. Então, vai depender muito do contexto. A gente nunca analisa dessa forma, tá? É só uma Ah, receita. sim. Eu sei que algumas pessoas fazem esse tipo até, tem canais. É só um cuidado que dá sim para você perceber, mas você tem que analisar. Isso eu acho que é interessante. Tem alguns que são realmente sérios, que colocam o cenário, entendem aquele contexto e vão demonstrando a reação. Aí você tem outras bases para algumas contestações de comportamento, tá? De alguns traços de personalidade, você consegue verificar. Mas você tem que analisar todas essas variáveis. Não dá para ser assim, pontualmente. Em algum momento, a Ana Paula fez assim com a boca, de uma forma um pouco mais angulada para o seu lado esquerdo. Então, isso significa tal coisa. Calma, 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 tá? Só igual o corpo fala, porque a pessoa fez mais assim, ela é muito... Porque a pessoa pegou a outra no ombro, ela é dominante. Calma, 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 tá? Muito cuidado com essas leituras, porque tem muitos outros elementos. Somos muito mais múltiplos que isso. Em algumas situações representa uma forma de dominação, aquele Ah, gesto. sim.
Mas conforme eu tenho que analisar todo um contexto, né? Toda uma situação. Então, é assim que geralmente eu trabalho, com testes e a entrevista, ou melhor, as entrevistas. A gente nunca fica numa só, são algumas sessões, e aí às vezes a gente faz de novo as entrevistas. E esse momento de entrevista, você estabelece um mínimo de vínculo, porque a pessoa ainda ela não te conhece, ela não, né, tá estabelecendo uma confiança ali, tá tentando. Algumas pessoas são mais retraídas mesmo, algumas pessoas são muito desconfiadas, algumas pessoas essas são as piores. São aquelas que chegam, e por que eu falo tudo? Pode perguntar o que quiser, porque eu sou muito franca, porque eu sou muito franco, isso que tem. Nossa, está sendo filmado? Mas é mesmo. São essas as pessoas que mais revelam aquilo que é bastante superficializado. Eu não quero superficializado, eu não quero aquilo que é manifesto, eu quero o profundo. Quando eu estou fazendo uma avaliação de personalidade, eu quero chegar aos aspectos mais profundos e intensos da estrutura nuclear daquela personalidade. E esse tipo de comportamento é uma forma bastante conhecida de defesa. Eu digo que estou me revelando para você, quando na verdade eu não estou fazendo nada disso. Eu estou expandindo, mas eu não estou revelando nada. Essas são as melhores. Melhores assim, instigantes, mas são as que mais ardilosas em se revelarem. Antes, uma pessoa que já se revela refratária, não acredito nisso, isso é muito nada a ver, ela está sendo franca com a sua não credibilidade, etc. E ela vai daí poder perceber se compromete com aquilo ou não. O que é completamente diferente da outra que mal te conhece e diz assim, não, eu vou te responder tudo. Tem algumas perguntas que elas, conforme a condução, elas são um pouco mais intensas, profundas. Então é complicado a pessoa dizer, me desnudo assim, pode falar que está tudo livro aberto. Ninguém é um livro aberto. E pior ainda as que falam, eu sou um livro aberto. Essas são as que mais se escondem, mais se camuflam. Mas ao fazer isso, já demonstram um pouco dos seus traços de personalidade, percebe? E não é para sair ninguém aqui achando que está analisando outros, por favor, né? Por favor. É só uma ilustração a partir da pergunta do... Quem que Marcelo. Do? Marcelo. Marcelo. Marcelo, que você não aparece aqui na minha distribuição, você não está aparecendo para mim, por isso. Então, Marcelo... É que eu tô pelo notebook e a câmera hoje não tá pegando. O notebook tá quebrado. Tranquilo, querido. Desculpa. Então, sem problemas. É mais para poder me direcionar para todos, mas também para você que fez essa colocação, entendendo um pouquinho, mas é um pouco por aí que eu trabalho. E tem outros testes, e eu gosto muito de teste projetivo. Teste projetivo é muito interessante. E eu geralmente trago alguns testes que eu consigo paramentar, então tabular, esse teste dá para a gente tabular, vocês viram, e tem outros testes, testes quantitativos, e tem outros testes que eles são projetivos, a gente faz uma análise mesmo daqueles traços junto com a forma de realizar o teste que aquela pessoa fez. Então, é igual entrevista de emprego, você está sendo analisado desde o momento que você chegou ali no local, tá? Então, tudo isso você está sendo observado, não para invadir, mas para entender, já que você vai para uma avaliação de personalidade, né?
entender um pouco essa avaliação diagnóstica da sua personalidade. Então, é assim que, Ana Paula, geralmente, eu você disse trabalho. sobre... E os testes projetivos e os testes estruturados, igual esse aqui, por exemplo. Oi? Você falou sobre fazer vários testes, né? Na empresa onde eu trabalho, eles fazem esses testes para saber se a gente é comunicativo, executor, proativo, e a gente faz isso anualmente, né? Aí é interessante isso que você falou sobre fazer vários testes, porque também depende do momento que a pessoa está vivendo, né? Porque eu fiz um teste ano passado e esse ano eu fiz outro. Sim. E o teste deu diferente, né? E aí eles explicaram que às vezes pode interferir no momento que estamos vivendo, coisas que passamos, e aí isso interfere também no resultado. Sim, só que aí você tem 2 pontos, tá, Andressa? Depende quais os testes, não precisa especificar, tá? Mas para um de personalidade, então, se ele é profundo, vão ter estruturas ali que são bases, ou seja, elas são predominantes. E aí, o que vai variar é que, por exemplo, eu estou talvez um pouco menos extrovertida do que eu tenho na minha personalidade naquele momento, mas eu tenho a extroversão como um traço fortíssimo na minha personalidade. Por trabalhar com essa escuta, com esse cuidado do outro, a amabilidade estará ali presente no meu traço de personalidade, por exemplo. O que não quer dizer que eu não tenha momentos desse posicionamento, de dizer não, de dar limite. Eu vou, sem sombra de dúvida. Né? Mas o que vai acontecer? Algumas alterações, conforme o momento que você está vivenciando, isso se revela, mas não apagam ou destituem o núcleo da tua personalidade. Esse núcleo é imutável. Mas esses traços aqui, que se formam à volta do seu núcleo, que todos nós temos, esses são moventes, são moldáveis. Mas o teu núcleo vai estar ali, entendeu? Então, esse núcleo aqui é imutável. Mas você tem no teu dia a dia outras formas de lidar. Você tem tanto uma parte na tua personalidade que é nuclear, que é uma estrutura que se mantém assim até o resto da sua vida, e todos nós, e você tem também esses traços de personalidade que, conforme os momentos, né, da sua vida, os acontecimentos, você tem mais predominância nisto do que nisto. Daqui 6 meses, mais predominância nisso que nisso outro. Mas o teu núcleo vai estar ali. Tá? Uma pessoa introvertida, ela pode ter momentos de extroversão, mas jamais ela será extrovertida. Tá? É assim, né? E não é dizendo que a extrovertida é menos que a introvertida é menos que a extrovertida. Não, são dinâmicas diferentes de funcionamento de vida. E a gente não classifica. Essa é melhor e essa é pior. Isso é abominável. Já está assim, qualquer um trabalhar na minha área com isso,